o que a gente tem que pegar como linha condutora de todo esse processo é, portanto, a produção de energia material humana, que na magia era só vital, no totemismo, como fase de transição, você vai ter as duas, né? Desde que haja uma relação sexual no modelo da fusão, se produz energia vital. No modelo da fissão, se produz energia mortal, ou negativa, né? E isso vai determinando, que é outra linha também condutora do raciocínio, isso vai determinando a relação do homem com a natureza. Na magia, ele era senhor da natureza. No totemismo, ele era meio senhor da natureza. Meio senhor da natureza. Portanto, ele tinha que se defender através de meios externos, que era o totem. Aí ele chega, de acordo com a classificação do Freud, ele chega na mitologia, onde ele é praticamente escravo da natureza, dos trovões, dos relâmpagos, de todas as forças da natureza. Daí ele criar, na mitologia grega você vai ter isso, né? Os deuses que vão defendê-lo. Então a ideia de Deus é criada aí ou antes também já existia? Não, já existia. Mas de deuses da nesse, da natureza. nesse sentido, essa relação de religião e tal, depois nós vamos ver. Então aqui você chega na antítese daqui, ó, da magia. A mitologia é a antítese da magia. O olfato passa totalmente a ser inibido, e é até hoje, né? O elemento dos sentidos do homem mais reprimido historicamente é o olfato, tá? Aqui, então é só visão. Aqui, o macho potente versus... Vocês veem que o baixo potente é uma constante. Aquilo que a gente já falou, não tem como ter uma relação sexual sem que o macho esteja potente, genitalmente, né? Então, macho potente versus... Aqui a fêmea perde completamente a consciência de sua potência. Não é à toa que entre os gregos, amor era uma relação entre homens, né? A mulher serve apenas para procriar. O modelo de sexualidade passa a ser apenas de fissão. A realidade é apenas a visível. E a energia é apenas a mortal. E é aqui, em todo esse contexto, né, energético, que a matéria deixa de ter a sua dimensão de energia. Matéria passa a ser apenas massa. Portanto, é aqui que você tem o grande salto desse chamado poder hegemônico. Aqui que começa realmente esse poder hegemônico, onde a matéria é igual à massa. A matéria é reduzida à sua dimensão de massa. O que é matéria? É tudo que é visível, ponderável, mensurável e tem outro. São 4 características que definem a matéria igual à massa. Pesado, medido, visto... e quantificável. Quantificável. Então, o saber hegemônico, portanto, esse que ainda domina na nossa cultura, ele tem seu nascedouro aqui. Óbvio que tudo isso é um processo que vai chegar até aqui, mas é aqui que as coisas se definem. Você pega toda a filosofia grega, matéria é igual a massa. Arquimedes ainda fala, né? Demi
um ponto de apoio e uma alavanca e eu moverei o mundo. Esse momento aqui da mitologia vai ser a base material da chamada filosofia grega, que perdura, seus fundamentos perduram até hoje. Isso passa a ser questionado. Veja bem, a física, até início do século XX, é a mecânica, que tem toda a sua base na filosofia grega, cujo conceito de matéria é igual a massa. A própria dimensão da educação é muito uma variação de Platão e Aristóteles, né? Agora, onde é que você tem um salto qualitativo disso? Com Einstein. Quando Einstein lança a teoria da relatividade, recuperando na matéria a dimensão de energia. Então até aqui, até Einstein, que é 1905, né, que ele lançou a teoria da relatividade, até aqui esse saber hegemônico só foi num crescendo. Com Einstein, essa coisa passa a ser questionada. E não é à toa que a partir de Einstein você tem um boom tecnológico. Por quê? Vejam bem, aí é o Marx que diz que a tecnologia é uma extensão do próprio homem. Eu preciso de uma foice para poder cortar alguma coisa mais alta. Eu preciso de uma vara para estender minha mão para apanhar uma mão. Então a tecnologia é uma extensão do próprio homem. Na medida em que o homem vai avançando tecnologicamente, ele vai alterando a sua percepção de mundo, a sua cosmovisão. Tá? Hoje eu diria que nós vivemos um momento de ambiguidade nessa questão de cosmovisão. Na nossa relação, a partir de Einstein, a tecnologia avança tanto, inclusive até Einstein, toda a tecnologia que você tem é do grande, do quanto maior, mais potente. A partir de Einstein, com a recuperação da dimensão da energia na matéria, você passa para o oposto. Quanto menor, mais poder. Você tem hoje os supercondutores, o microchip e vai por aí afora. Você pega hoje um pendrive do tamanho do meu dedão que cabe não sei quantos gigas de informação. Então, na tecnologia isso está acontecendo. Mas nas ciências humanas, nas ciências exatas isso está acontecendo. Na física, na química. Mas nas ciências humanas a gente continua com a visão da mecânica. Você pega a psicologia, a medicina, a própria filosofia, você pega todas as chamadas ciências humanas, ainda tem seus fundamentos principais na mecânica. Então vocês imaginam a hora que houver essa fusão, que nós começarmos a pensar e ver o mundo a partir da relatividade. Eu acho que aí a história vai dar um salto enorme, porque também é relativamente novo, né? A relatividade tem 100 e poucos anos. Mas olha o que aconteceu do final do século, do início do século passado para agora, do ponto de vista tecnológico. É uma coisa inacreditável, né? Você pega um celular hoje, ele substituiu não sei quantas ferramentas que você tinha até então. O telefone, a calculadora, a máquina fotográfica, o editor de texto, como chama? O gravador, tudo que você tinha está aqui agora nessa titica. Cartão de crédito. Mas essa é uma grande questão, né, Fábio? Assim,
E aí a importância do ser humano tomar consciência disso, porque se um celular se comunica com outro, um ser humano consegue se comunicar com outro de uma forma muito mais eficiente. Então. Agora, esse processo é diferente de quando eu trabalho na máquina, de certa forma na matéria e nessa energia, que processos e caminhos o ser humano tem que fazer interno, isso aí vai, individualmente, que aí não é teoria nenhuma. Isso aí, primeiro, Que a gente vai ser uma questão de tempo. Mas, antes de tudo, uma questão de mudança de comportamento, de comportamento daqui, ó. Porque eu diria que qual que é o modelo de sexualidade dominante hoje? A fissão. A fissão. E um modelo de sexualidade que tem sido reforçado. Você pega o feminismo enquanto movimento histórico, ninguém pode negar o seu valor sociológico, mas do ponto de vista do feminino, ele tem sido até antifeminino. Na medida em que você elege o clitóris como referência feminina... E aí até uma ideia de pequeno falo, né? Não, até uma ideia diminuída em relação ao homem. Eu te diminuo... Não é isso. É você reforçar mais o patriarcalismo. Porque o que é o patriarcalismo que começa... começa aqui, né? O que é o patriarcalismo? É a referência é o phallus erectus como referência de tudo. Não, referência de tudo, a sua visão de mundo. O clitóris é um pequeno phallus. Isso né? É um grande... Então isso, ao invés de reforçar o movimento feminino, você reforça o patriarcalismo. Por quê? Porque você impede que haja uma busca pela fusão e continua cada vez mais a fissão. E aí está a ideia de poder também, né? Porque a ideia de empoderamento, que lógico, né, assim, igual você falou, do ponto de vista sociológico é importante, mas que poder que a gente está falando? Então, e aí talvez a ideia de empotenciamento, né? Desse retorno, essa consciência da potência feminina, e não representando um menor em relação ao homem, que é o pequeno falo, né? Então pode ser uma das grandes viradas, né? Não, essa vai ser a grande virada. A hora que a humanidade como um todo, a agenda da humanidade, isso for colocado como a agenda, né, principal da busca da fusão genital, e ao mesmo tempo essa busca não é... Ela começa na mulher, mas ela não termina na mulher. Essa busca é dos parceiros. E da importância desse reconhecimento da vagina, né? Sim. Uma curiosidade, eu já perguntei para várias mulheres qual é a sua referência sexual, e nenhuma colocou a vagina como uma referência. Deixa eu só dar uma contribuição aí, né? Porque o modelo da magia, ele é um modelo que está ancorado no funcionamento integral da natureza, né? Por isso que ele é vital, ele é vida e tudo. Né? E depois vão acontecendo aí um processo de atomização, não é? Quer dizer, vai perdendo essa integralidade. Inclusive, a questão, tanto o genital masculino, por exemplo, a gente fala muito do pênis, mas a bolsa escrotal também é parte do genital masculino, não é? Assim como o genital feminino, não é só a vagina, quer dizer, a vagina ela é constitutiva também do clitóris. Basta você estudar anatomicamente o clitóris. Só que uma sociedade que vai fragmentando o ser humano e o conhecimento vai fazendo isso também. Pois é, mas eu acho que esse exemplo do clitóris é o exemplo mais contundente de que o patriarcalismo continua o seu domínio, tá? Só vai haver superação do patriarcalismo na medida em que a mulher recuperar a sua consciência de que a sua potência genital é a vagina entumecida, tá? Porque então, veja bem, nós estamos falando aqui de as condições necessárias para a relação sexual. Uma constante é o phallus erectus. A vagina, ela não é uma constante, porque pode ter a relação sem que ela esteja
entumecida. Daí produção de energia mortal. Na medida em que a mulher recuperar a consciência de que o seu poder, a sua potência é a vagina entumecida, você vai passar a ter relação sexual apenas de fusão. Vai se produzir apenas energia vital. Aí você tem outro momento da história. Sim, você falou que pode, mas não deveria ter relação. Mas é a história. Pois é, mas a história. O patriarcalismo é isso, né? Porque isso a gente deve. Tem muito erro aí da história, inclusive da própria igreja, de que sexo é apenas para procriar. Então a mulher, e eu falei com vocês lá, começa nos gregos, né? Amor é uma relação entre homens, a mulher só serve para procriação. Essa ideia tem que ser superada, né? E na medida em que se voltar a ter a consciência da dimensão da energia e que a energia é a base de toda a força e de toda a saúde, o que é a doença? A doença, de uma forma generalizada, ela é consequência da energia material humana mortal. Se não houvesse energia material humana mortal, ninguém teria doença. Por quê? A energia material humana, ela tem seus estágios. Ela é primeira gasosa, líquida e sólida. São os 3 estágios dela. Então, o gasoso vira líquido, o líquido vira sólido. Todas as doenças que a gente tem como base, tem como origem, essa energia material humana mortal. Na medida em que nós superarmos o modelo da fissão e passarmos a viver o modelo da fusão, não haverá mais doença. Não haverá mais doença. Aí você tem, inclusive, não é à toa que a ONG se sustenta em tudo o que ela propõe na sabedoria popular. Por quê? Diferentemente do saber hegemônico, a sabedoria popular nunca deixou de desconsiderar a dimensão de energia na matéria. Daí que ela sempre produziu e cultivou ações, hábitos e formas de lidar com essa energia mortal para se livrar dela. As benzedeiras, os ritos de descarrego. Tudo isso a sabedoria popular manteve e cultiva para poder se livrar da energia mortal. Quanto mais o homem está próximo da natureza, se relacionando com ela, mais ele busca ser natureza. E, por exemplo, na medida em que você tem que trepar numa árvore, você está com o pé carregado de energia mortal, você não se sustenta nos galhos. Você tem que ter força e uma sensibilidade normal nos pés, mas se você tiver com o pé hipersensível, você não consegue ficar se sustentando num galho. Então a sabedoria popular sempre buscou formas de se livrar dessa energia para poder, inclusive, lidar com a natureza. Não é à toa que esse saber hegemônico, ele se desenvolve e se desenvolve e cresce nos meios urbanos. E não é à toa que, historicamente, o ser humano vem buscando sair do meio natural para o meio urbano. Por quê? No meio natural, na natureza, se você tiver com energia mortal, você não sobrevive. Não sobrevive. Primeiro que a energia mortal chama os bichos. Eles sentem. Segundo que você não consegue se manter ao sol, sob a chuva, trepando em árvore, não sei o quê, com energia mortal. Se o seu corpo estiver carregado de energia mortal. Né? Dizem aí
as boas físicas, que no meio rural, se você estiver carregado e você ter o contato com o solo descalço, por exemplo, há uma passagem, Sim, uma transferência dessa energia. Você descarrega. Para a terra, Você descarrega. Aí você recuperaria esse poder novamente? Ué, mas não só. A pergunta é boa, mas não só, porque é um pequeno momento. Você tem é um paliativo. É um paliativo, Na medida em que você faz isso e lá de noite. Continua. Não, e de noite você vai transar e vive fissão, você recarrega a bateria de energia mortal.